Salve comunidade acadêmica e famílias, EngCast Uniarp. E agora vamos falar do que conduz a energia, né? Para ela seguir para o caminho dela, ela precisa de algo para conduzir. Para conduzir a energia, tem os fios e os cabos. E para nos auxiliar nesse assunto, temos aqui uma pessoa que conhece muito de cabos também, né? Felipe Drificanha, engenheiro de processos da empresa Corfil. Felipe, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e vir aqui falar da tua experiência, né? Contar para nós tudo que tem aí sobre fios e cabos. Seja bem-vindo ao EngCast Uniarp. Maravilha. Obrigado, André. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tá aqui hoje, né? A gente já se conhece faz um bom tempo, né? Isso aí. E é uma satisfação enorme estar aqui hoje, trocar uma ideia, conversar, contar um pouquinho sobre esse mundo aí dos condutores elétricos aí. Tem bastante detalhe, tem bastante informação e assim, os cabos, eles são um componente na instalação elétrica que a maioria, assim, dos profissionais da área pensam, cabo é tudo parecido, é tudo a mesma coisa, né? E a gente vai conversar aqui, vai poder ter a oportunidade de explicar que não é a mesma coisa, tem muitas particularidades, tem diferentes aplicações, diferentes tipos de construção, então tem tudo para ser uma conversa aí bacana pra caramba. Então vamos lá. Felipe, dentro da área aí dos cabos e fios, questão de normas, certificação, como que é trabalhado isso, como que é visto na hora de fabricar o cabo, que você vai levar para o cliente, a aplicação, o que atende, o que não atende. Muito bem, André. Veja bem, é importante destacar, em primeiro lugar, que todo fabricante de fios e cabos elétricos, ele possui algumas obrigações com o mercado, né, em geral, né, o mercado, então, né, de fios e cabos elétricos. E quais são, então, essas obrigações, né? Vamos lá, vamos ilustrar inicialmente da seguinte maneira. Existem diversos tipos de cabos elétricos hoje, né? Por exemplo, lá na Corfil, nós trabalhamos com os cabos, né, com condutores de cobre para baixa tensão, né? Então, para cada tipo de cabo, seja um condutor isolado 750 volts, seja um cabo, um KV, pessoal, né, os profissionais da área, os clientes conhecem popularmente como cabo 1KV, né, que são os cabos unipolares, multipolares. Para cada tipo de cabo em si, existe uma norma de fabricação específica para aquele tipo de cabo. Muito bem. Certo? Muito bem. Aí o que acontece? Então o fabricante ele tem a obrigação de fabricar cada tipo de cabo de acordo com os requisitos que estão previstos nessas normas de fabricação. Essa é a primeira obrigação. Então, nós temos a obrigação de fabricar os cabos elétricos de acordo com as suas normas, né, de fabricação. Então, as NBRs, certo? Isso é indiscutível, né? Uma outra obrigação que todo fabricante de fios e cabos elétricos possui é cumprir com o programa de certificação imposto pelo Inmetro, certo? Através da portaria 131. O que é isso? Lá nesse programa de certificação, né? Lá nessa portaria 131 do Inmetro, é onde estão definidas as normas de cabos que precisam serem avaliadas, né, e certificadas através de um processo de conformidade de produto compulsório. O Inmetro é que vai regir tudo isso aí. Isso mesmo. Mas como é que isso funciona? Então, veja bem. Nós temos um projeto e queremos lançar no mercado, por exemplo, os condutores isolados aí 750 volts. Esses cabos são fabricados conforme a norma NBR NM 247, parte 3. E essa norma está indicada lá na portaria do Inmetro. Então, como ele é tratado como um produto compulsório, nós precisamos certificar esse produto junto ao Inmetro antes de comercializá-lo, certo? Nessa portaria existe uma exigência pré-mercado, e essa exigência é a certificação do produto. Então, como é que isso funciona? Em primeiro lugar, nós temos que procurar, né? Então, o primeiro lugar é fabricar o cabo conforme a norma. Né? Ponto. Em segundo lugar, nós precisamos buscar um organismo certificador, né? O que é o organismo certificador? O organismo certificador é o órgão que vai coletar esses cabos, enfim,
para testar, né? Que vai submeter esses cabos aos testes que as normas exigem, certo? Agora, ponto importante, esses organismos certificadores, eles precisam ser credenciados ao Inmetro, certo? Então, a partir do momento que esses cabos que estão indicados, definidos lá na portaria do Inmetro, são fabricados, testados pelo organismo certificador, se tiver tudo ok, aprovado como deve ser, aí eles emitem o que a gente chama de certificado de conformidade de produto. E aí a gente pode começar a fabricar e colocar no mercado, comercializar. Quais seriam esses órgãos certificadores aí? O que eles avaliam? Tipo, pode citar algumas coisas que Claro, com certeza. O que acontece? Existem vários, né? Existem vários organismos. Um dos principais, que inclusive é o organismo certificador que testa e avalia a conformidade dos nossos produtos, é a UL. Então, a UL é um organismo certificador a nível global. Então, a UL é uma das pioneiras, inclusive, nesse setor aí de certificação de produto de materiais elétricos, né? Então, o que a UL faz? Ela recolhe o nosso material, né? Tem uma periodicidade, essas certificações. A certificação não é vitalícia. Então, por exemplo, a cada 5 anos, eles precisam recolher o nosso material e testar para emitir um novo certificado. É por amostragem, André. Isso. Então, eles vão pedir lá tantos rolinhos, tantos metros da seção nominal de cada tipo de cabo. Enfim, e que testes que eles realizam. Isso que eu ia perguntar. Então, lá na norma de fabricação, além dos requisitos de construção do cabo, como deve ser o condutor, isolação, cobertura, existem também listados lá os testes. Que testes são esses? São ensaios mecânicos, ensaios elétricos, né? Vamos citar um dos principais aí. Ensaio de resistência elétrica do condutor de cobre. Para testar que realmente naquela seção nominal, por exemplo, 2,5 milímetros quadrados, através desse ensaio de resistência elétrica, você comprova que existe a quantidade de cobre necessária, correta no condutor, né? Você comprova a pureza do cobre, está ok, como deve ser, esse tipo de ensaio. Outro ensaio, ensaio dimensional da espessura da isolação. Para cada seção, quando eu falo seção nominal, eu me refiro à bitola, né, do cabo. Por exemplo, para cada seção existe dimensões específicas de espessura. Então, eles vão testar isso aí também. Outro teste, tensão aplicada. Esses cabos, eles são testados, por exemplo, o cabo, ele é definido com tensão nominal 750 volts, mas existe um teste, né, um ensaio de tensão aplicada que vai testar esse cabo numa tensão muito maior por um período de tempo determinado e ele tem que resistir. Entendeu? Então, ensaios mecânicos em relação, por exemplo, ao alongamento do fio de cobre, a resistência à tração, né? Então, esses fios de cobre não podem ser muito moles, nem muito duros. Existe uma faixa que eles devem obedecer. Então, são diversos os ensaios e testes que os cabos são submetidos. Mas, resumindo, de forma assim, né, geral, os testes que o organismo certificador vai realizar são os testes definidos na norma de fabricação daquele tipo de cabo. Sim. Daí ele dá o ok. Dá ok. Beleza. Daí isso aí vai para o Inmetro? Vai para o Inmetro e também é emitido o certificado, para a empresa. A partir disso, eu consigo colocar esse material no mercado, comercializar, tudo mais. Então, o que acontece? Inclusive, esses certificados, eles ficam disponíveis, né, no nosso site. Então, os certificados de todos os produtos certificados, eles ficam disponíveis no site para qualquer cliente, qualquer pessoa que acesse poder ter acesso e verificar a conformidade aí dos produtos. Então, a gente consegue atestar que os nossos cabos atendem, né, ao programa aí de certificação do Inmetro. O Inmetro, na verdade, não é ele quem faz o teste. Não.
Ele é só o que... Isso. É ele quem criou o programa, Sim. quem escreveu a portaria, Sim. né? Então ele tem os órgãos responsáveis Ah, para atuar daí em cima disso. Entendi. Deu dar o ok pro Inmetro e o Inmetro está certificado. E isso que eu tô... tudo isso que eu comentei até agora, eu tô me referindo só ao que a gente chama de certificação compulsória, né? De produto. O que é? Certificação obrigatória, né? Mas nada impede, por exemplo, de eu ter um cabo na minha linha de produto lá que não tá indicado lá na portaria do Inmetro. Então, ou seja, eu não preciso certificar ele, né, passar por esse processo. Mas vamos lá, se eu entender que esse é um produto que tem um alcance elevado aí no mercado e eu quero transmitir mais confiança, mais credibilidade para os clientes, eu posso certificar esse material, né, esse produto, esse cabo, da mesma maneira, só que de forma voluntária. Né? Então, o processo é o mesmo, só que eu certifico de forma voluntária. Eu busco o organismo certificador, né? Ele recolhe o material, ele testa, ensaia, verifica a conformidade e, se estiver tudo ok, ele emite um certificado, né, de conformidade de produto voluntário. Agora, é importante esclarecer um ponto importante aí. Todo produto, né, a gente está falando de cabo aqui, todo cabo que possui certificação compulsória, ele leva na sua embalagem o selinho do Inmetro. Né? E nesse selo você vai ter lá a logo do Inmetro, vai estar escrito a palavra segurança, compulsório, você vai ter a logo do organismo certificador, né? Então está bem identificado lá que se trata de um produto compulsório. Já os produtos que são, né, os cabos que são certificados voluntariamente, eles não possuem o selo do Inmetro na etiqueta ali, né, na embalagem. Por quê? Porque o Inmetro não exige a certificação, mas vai constar lá a logo do organismo certificador que realizou os testes naquele cabo. Né? Então é importante deixar claro isso aí. E o que é importante também? Hoje, no Brasil, são muitos fabricantes de fios e cabos elétricos. Né? Então, existem muitas marcas conhecidas, muitas marcas desconhecidas. Então, os profissionais da área eles sempre estão atentos a esse tipo de situação para identificar uma marca que tenha uma boa fama, né, no mercado e tudo mais. E essa questão da etiqueta ajuda muito. Então, e até uma dica que eu dou aqui para todos os profissionais que trabalham aí com cabos elétricos, né? Então, se surgir qualquer dúvida, esteja atento se é uma marca conhecida, se a etiqueta realmente parece ser ali, não está adulterada, se é a logo do Inmetro, se é um organismo certificador realmente confiável. E todas essas informações você pode pesquisar diretamente também lá no próprio site do Inmetro, né? Você encontra a informação de todos os fabricantes, todos os organismos certificadores. Isso aí que né? vai dar credibilidade ali para o produto. Né? Credibilidade. Então, poderia fechar o arco, né, dessa conversa afirmando o seguinte, que para nós, fabricantes, não é somente fabricar, por mais que esteja, né, cumprindo como deve cumprir 100% os requisitos da norma. Também existem essas questões aí relacionadas ao Inmetro que a gente tem que obrigatoriamente atender para colocar aí os produtos no mercado. Isso né? aí dentro de cada classe, né, vai estar lá a isolação mínima, máxima, o tipo de material, se é Exatamente. que chama, se não é. Aí é feito todos os testes dentro daquilo que é daquela classe. Tudo que a norma exige vai. Se você tem o certificado de conformidade, significa que o produto foi testado ali, tá falando, okay, né? Falando ainda nessa parte de construção dos cabos, né? Sim. Elétricos, baixa tensão, condutor, isolação, cobertura. Sim, muito bem. Vamos falar da construção aí dos cabos. Então, hoje, na baixa tensão, existem 3 tipos aí principais de cabos que são utilizados nas instalações aí de baixa tensão. Eu vou falar muito aqui a palavra norma, porque como vocês já perceberam, as normas elas regem aí toda
toda a fabricação, todos os testes. Então, o fabricante ele não inventa o cabo, né? Sim. É uma receita que está lá na norma, a gente tem que atender Sim. a esses requisitos, né? Então, além das normas eu já vou fazer um link aqui com um assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, que assim, ó, além das normas de fabricação dos cabos, existe também a norma de instalação, né? Então, por exemplo, existe a NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica para baixa tensão. Essa norma, ela define, ela batizou, por exemplo, os cabos com alguns nomes, né? Por exemplo, os condutores isolados, os cabos unipolares, cabos multipolares. Então, esses são os principais cabos que são utilizados nas instalações elétricas de baixa tensão. Mas o que é um condutor isolado? Veja bem, os condutores isolados normalmente são os cabos que nós conhecemos aí no mercado como cabinho, cabo flexível de tensão 750 volts, né? Então, eu trouxe aqui uns cabinhos aqui, ó. Seriam desse aí. Seriam desse aqui. E como o próprio nome já sugere, né? Ele é um condutor isolado. Ele tem um condutor de cobre aqui e uma camada isolante, né? Sim. Aqui, isolação. Então, um condutor isolado. Felipe, né? por que ele tem a isolação aqui? Tem uma parte branca e por cima aqui ele é preto. Muito bem. Aqui, nesse caso aqui, tudo é PVC. Observe, a parte branca aqui é o PVC que a gente chama de base, né? Então, é a camada principal do dielétrico aqui, do material isolante. Essa camada bem fininha que a gente vê aqui, essa camada ela está aqui aplicada dessa maneira por dois motivos. O primeiro é para dar a cor, né, para o cabo que a gente precisa, Sim. né? Então, e também de acordo com o composto, né, que a gente utiliza, né, o material utilizado aqui, além de dar cor, ele torna também o cabo mais deslizante, né? Então isso ajuda muito no momento da instalação. Então ele poderia ser uma cor só aqui? Poderia. Nós optamos em fabricar com duas camadinhas aqui, uma mais grossa que realmente exerce a função da isolação e uma mais fininha para dar a cor e deixar ele mais deslizante. Deixa eu dar uma pergunta. Por Sim. exemplo, aqui tem vários fiozinhos aqui, né? Certo. Como que eu chamo isso aqui? Tem o sólido, que é um só aqui. Sim. Muito bem. Olha só. Falando dos condutores, existem vários tipos de condutores elétricos. Então, esses condutores, eles são classificados pelo que a gente chama de classe de encordoamento. Quem definiu esse título é a própria norma lá, a NM 280, que é a norma de condutores para cabos isolados, né? Sim. E essa norma, ela prevê 3 tipos principais de condutores de cobre, que a gente está falando aqui, né? Tem o alumínio também, depois a gente fala do alumínio. Sim. Então, existem o condutor de classe 1 de encordoamento, que é conhecido popularmente como fio sólido, né? Existe o condutor de classe 2 de encordoamento, que é um condutor conhecido popularmente como cabo semirrígido, alguns chamam de cabo rígido, ou em virtude do número de fios que ele tem aqui, 7 fios, 19 fios, alguns profissionais chamam de cabo 7 pernas, 19 pernas, né? E existem os populares cabos flexíveis, que possuem diversos fiozinhos aqui, certo? Então, para uma mesma seção nominal de cabo, para uma mesma bitola, você tem a opção de fabricar ele com um fio sólido, né, com um único elemento, com um condutor, né, semirrígido, que o pessoal conhece, ou classe 2, conforme a norma define, e os cabos flexíveis, que já há um bom tempo são os cabos que são amplamente utilizados aí nas instalações elétricas. Ô, Felipe, né? uma pergunta. Sim. Onde é que eu vou usar um desse? Aí é você que escolhe. Eu que escolho. É você que escolhe. Mas deixa eu ser um pouquinho mais específico aqui. O que acontece? Antigamente, você só utilizava... Se você pegar hoje uma casa que foi construída aí há 30 anos... e a instalação elétrica original dela está ainda lá, você vai verificar que só tinha fio sólido. Porque só existia o fio sólido. Né? Então, é importante destacar o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho um fio 10,
um classe 2, né, um semirrígido também de 10 milímetros quadrados. E aqui também um cabo flexível de 10 milímetros quadrados. Então, as propriedades elétricas desses cabos, elas são as mesmas. Por exemplo, a capacidade de condução de corrente para um condutor de mesma seção, aqui seja ele fio, rígido, flexível, é a mesma. Agora, então, o que muda? O que vai definir a minha escolha? É uma característica mecânica somente que muda, que é a flexibilidade. Nota aqui, ó. Aqui, ó, veja só. Como o próprio nome já fala, flexível, né? Aí o classe 2 lá, menos flexível, né? E aí o fio sólido, bem menos flexível, que é uma característica mecânica, né? Quanto mais fios eu colocar nesse condutor e menor for o diâmetro do fio, mais flexível vai ser esse condutor, né? Bem rápido, eu queria que você falasse uma coisa. Por exemplo, aqui nós temos um fio sólido único. Esse cobre nessa diâmetro aqui, e aqui nós temos vários fiozinhos, certo? Esse é flexível aqui. Sim. Esse cobre, digamos, dessa bitola, ele se transformou nisso aqui, e daí tem um estiramento lá e tal, né? Sim. E daí ele junta tudo que vai formar isso aqui. Exatamente. O que a gente precisa cumprir aqui? Basicamente, a área em milímetro quadrado de cobre que eu tenho aqui é semelhante nos 3 tipos de condutores. E o que é importante a gente destacar aqui? O que define a seção nominal de um cabo é a sua resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela é tabelada pela norma para cada seção nominal de fio. Então, assim, eu sempre tenho, como a gente está falando aqui da mesma seção, basicamente eu tenho aqui a área de cobre semelhante nos 3 cabos. Muito bem. Né, nos 3 condutores. Aqui ele passa por, onde faz para pôr a capa aqui, certo? Certo. Ele passa por uma camada e depois ele tem uma outra camada por cima. Sim. No mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, as duas a gente utiliza, né, uma extrusora, então, né, que possui uma extrusora, né, principal, uma extrusora auxiliar que aplica o PVC simultaneamente. Entendi. Então, ele vai receber primeiro a primeira camada branca que você viu ali e já em seguida ele vai receber a segunda camada, né, para dar a cor, né, a camada mais fininha ali para dar cor e deixar o cabo bem deslizante aí para facilitar no momento da instalação. Muito bem. Né? Então, veja, nós falávamos ali sobre os tipos de cabos aí para baixa tensão. Nós mostramos aqui os condutores isolados, que são os cabos 750 volts, né? E ainda existe o popular cabo 1kV, né? Que, por exemplo, a NBR 5410 lá, ela trata como cabo unipolar ou multipolar. O que é um cabo 1kV unipolar? Então, em primeiro momento, diferente do condutor isolado, os cabos 1kV, ou seja, os cabos unipolares aqui, eles possuem uma segunda camada, né? Então, eles possuem o condutor, eles possuem a camada, que é o material isolante, aqui, o dielétrico do cabo, né? E recebem uma segunda camada, que é chamada de cobertura ou de capa protetora, certo? Então, além da tensão nominal, que é diferente, eu tenho o cabo 750 volts e tenho o cabo de tensão nominal 1kV, ou seja, 1000 volts, né? Então a gente vê que tem a diferença na construção, né? E além da tensão nominal, ele tem uma diferença no momento da instalação, né? Qual que é essa diferença? Observem, né? Lá na NBR 5410 existe uma tabela 33, que ela define diversos métodos de instalação. Então, ela tem lá para o profissional, para o eletricista, verificar lá os métodos de instalação que são previstos para esses tipos de cabos, né? Então, qual que é a principal diferença no momento da instalação, né, entre esses cabos? Os condutores isolados, 750 volts, eles precisam, então é recomendado que eles sejam instalados, né, sempre junto com uma proteção mecânica adicional.
né? O que é uma proteção mecânica adicional? É um eletroduto, uma mangueira corrugada. Muito bem. Então, o que é um método de instalação? Por exemplo, um método de instalação que é definido lá na norma. Eletroduto embutido em alvenaria. Como a gente vê aqui nessa sala, a gente não vê os eletrodutos, né? Eles estão embutidos na alvenaria e o condutor isolado ali, 750 volts, ele está passando ali dentro. Então, nessa norma, na 5410, né, tá lá definido, recomendado que os condutores isolados sejam instalados em condutos fechados. Muito bem. Né? Diferente do condutor isolado, os cabos 1kV, eles podem ser instalados em condutos fechados ou abertos. Conduto fechado a gente já viu. Agora, o que é um conduto aberto? Conduto aberto pode ser uma eletrocalha perfurada, uma eletrocalha aramada, um leito, né? Então, devido à cobertura, à capa protetora, esse cabo ele pode ficar um pouquinho mais exposto do que o condutor isolado. Entendi. Porque, apesar da cobertura ajudar na isolação, a principal função dela é proteger o cabo, né? Então, por isso que ele pode ser instalado em condutos abertos. Então tem uma camada aqui que é a parte de elétrica e a parte para proteger tudo isso aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. Nesse cabo menor é a mesma situação? É a mesma situação, só que ele é uma seção menor. Né? Aqui eu tenho um condutor de seção nominal 500 milímetros quadrados e aqui eu tenho um condutor aqui de 16 milímetros quadrados. Né? E a parte de alumínio daí também funciona igual, que também tem um Sim. cabinho ali isoladinho? Basicamente, o alumínio também possui a norma, que possui os requisitos para você construir os condutores de alumínio, né? Então, existe toda a maioria, né, por exemplo, das normas, principalmente dos cabos que a gente chama de cabo 1kV, elas têm lá, elas prevêem, né, elas têm a opção de você fabricar com condutor de cobre ou com condutor de alumínio. Né? Então, o que acontece? Hoje, no nosso mercado, eu acredito que vai ser assim ainda por muito tempo, o cobre ele é o condutor mais utilizado. Né? O alumínio ele é muito utilizado nas instalações aéreas, né? Em virtude do peso, em virtude da sua resistência mecânica, né? Enfim, algumas características. Mas para as instalações, por exemplo, de baixa tensão subterrâneas, ainda, eu acredito que vai ser assim por muito tempo, o cobre ainda é o condutor mais utilizado. Em termos de seção de cabo, eu posso usar a mesma seção de um cabo de cobre e do alumínio, ou por ele ser de alumínio, muda a seção? Essa é boa. Essa é uma das maiores dúvidas que a gente tem quando temos um cliente que deseja substituir, por exemplo, algum projeto em cabo de... trocar um cabo, substituir um cabo de cobre por um cabo de alumínio. Sim. O que acontece? A condutividade do cobre ela é muito maior do que a condutividade do alumínio. Sim. Certo? Então, obviamente, se você for substituir um cabo de cobre com de alumínio, você vai precisar fazer um cálculo de dimensionamento, você vai ter que consultar a capacidade de condução de corrente, todas aquelas características e critérios que envolvem um projeto de instalação elétrica. Mas assim, para exemplificar aqui para o pessoal que está nos assistindo, para você aqui, o que acontece? Onde eu uso um cabo de cobre, em primeiro lugar, eu não, de seção, vamos lá, 25 milímetros quadrados, eu não posso, em hipótese alguma, substituir por um cabo de alumínio de 25 milímetros quadrados. Como a condutividade do alumínio é menor, isso vai me levar, né, a substituir por um cabo de alumínio de uma seção maior do que a do cobre. Quanto maior, Felipe? Tem que calcular. Sim. Né? Mas eu ouvi dizer por via de regra que no mercado aí que eu posso aumentar uma seção, 2 seções. O que a gente sempre orienta? Tem que calcular. Tem que verificar as tabelas de capacidade de condução de corrente, tem que verificar a queda de tensão, tem que fazer os cálculos, reprojetar aí a instalação. Né? Viu, Felipe? Mas em termos de custo, eu quero optar por trocar o cabo, o custo do cabo de alumínio é menor que o cabo de cobre? O componente alumínio ele tende a ser mais barato do que o componente cobre.
né? Entendi. Mas aí existem algumas particularidades na instalação, Sim. né? Então, a longo prazo, por exemplo, a gente está falando de tempo aqui, acabei de falar longo prazo, né? É interessante porque, veja, a vida útil de um cabo elétrico, não existe hoje um documento, uma norma que afirme, que identifique, que indique ali isso, é tantos anos. Não, mas estudos aí demonstram, estudos realizados pela própria, por fabricantes de matéria-prima, por fabricantes de cabos e tudo mais, entre outros órgãos, enfim, né? A gente tem um histórico no Brasil que um cabo elétrico bem dimensionado, instalado corretamente, seguindo os métodos, né, das normas e tudo mais, ele deve durar aí, né, apresentar uma vida útil de 25 a 30 anos, né? Então, o cobre, com certeza, ele tem devido às suas propriedades, ele vai resistir esses 25, 30 anos. O que a gente entende do alumínio? Alguns estudos que foram realizados, que a gente vê, por exemplo, tem um site que é a Organização Internacional do Cobre, ela traz diversos artigos lá que fazem essas comparações aí. Apesar do componente alumínio ser mais barato, no longo prazo, pode ser que a instalação com alumínio ela se torne um pouco mais cara devido à manutenção da linha ao longo desses anos, né? Então, é muito importante ter muito cuidado quando se utiliza o alumínio, principalmente em relação a conectores, usar conectores adequados para que, se você for usar um conector que não é adequado ao alumínio, ele vai oxidar, vai gerar um ponto de aquecimento, né? Então, em relação à resistência mecânica do alumínio, em comparação ao cobre, né? Apesar de ser muito boa, é importante destacar que no longo prazo aí é possível que o alumínio se torne um pouquinho mais caro. Hein, Felipe, mas o pessoal tem observado isso e daqui a 30 anos ir lá trocar toda a instalação? Não, né? Olha, não é uma prática, pode dizer que não é uma prática que a gente vê aí no mercado. Por exemplo, você tem tua casa lá e já tem 30 anos, 35 anos que você mora lá. Trocar tudo assim. Vou trocar. Não existe também ninguém, não existe um órgão, uma norma que obriga. É uma recomendação, né? Sim. O que acontece? Vamos pegar uma casa aí de 30 anos atrás. O que tinha dentro de uma casa há 30 anos atrás? Muito menos coisas que tem hoje. Muito menos coisas que tem hoje, né? Então, o que foi acontecer, né? Vários eletrodomésticos, foram surgindo, que não existiam há 30 anos atrás, e a gente foi carregando ali a nossa instalação elétrica dentro de casa. Com certeza. Né? E os cabinhos estão lá. Dando o jeito deles, né? Quando, assim, claro, existem casos que, devido ao acúmulo, né, o acréscimo de carga, né, dentro da residência, enfim, vai aquecer a ponto de gerar um curto-circuito, né? Vai gerar algum dano, então a pessoa tem que ir lá e trocar. Mas existem residências que, às vezes, a carga ainda não... Por exemplo, os cabos ainda não estão num regime de sobrecarga, não estão próximos de levar a um dano, enfim, né? Então, acaba resistindo. Mas é uma recomendação, né? Porque, na verdade, o que acontece? Um cabo, ao longo dos anos aí, você pense o seguinte, você tem corrente elétrica aí transitando, né, pelo condutor, né, de cobre ou de alumínio. E aí o que acontece? Se você tem corrente elétrica ali, você tem aumento da temperatura. Sim. Por mais que o cabo esteja, né, ele esteja ali bem dimensionado, calculadinho, bonitinho, né, você vai ter esse aquecimento. Então, ao longo desses anos, o que vai acontecer com o material isolante? Em virtude desse aquecimento de muitos anos, ele vai perdendo as suas propriedades. Então, ele vai ficar... Pode ver, se você pegar a dita casa lá dos 35 anos e mexer na isolação dos cabos elétricos, você vai ver que ela já está ressecada, você consegue puxar com a mão. Basicamente, ela já perdeu a função isolante dela. Né? Então, essa é a grande preocupação, né? Segurança. Muito bem. E falando em isolantes,
né, dos cabos, tipos de isolação de cabos, Certo. situações em qual se aplica, o fio lá vai trabalhar câmera fria, situação baixa temperatura, vai trabalhar no calor. É trabalhada essa situação também na questão da isolação? Sim. Para anti-chama, essas coisas? Sim, muito bem. Existem alguns tipos de materiais isolantes que são mais utilizados e mais comuns nos cabos, né? O principal aí, o mais conhecido é o PVC, que é o composto à base de policloreto de vinila. Então, existem PVC, né? Então, o que acontece? Qual a principal diferença entre os tipos de materiais isolantes? É a capacidade térmica que ele tem de resistir à temperatura do condutor, né? Entre outras características específicas. Então, além do PVC, quais outros materiais isolantes que existem? Existem, por exemplo, o HIPR, que é um composto à base de borracha etileno-propileno, que é utilizado nos cabos 1kV, né? Existe a utilização em outros tipos de cabos também, mas a mais utilizada é nos cabos 1kV. Existe outro composto e outro tipo de material isolante que é semelhante ao HIPR, que é o XLP, que é um composto à base de polietileno reticulado, né? E existe um composto termoplástico que se chama composto poliolefínico não halogenado, que é muito utilizado nos cabos, por exemplo, da nossa linha Corfitox, né? Que tem uma particularidade que eu vou explicar para vocês. Então, para resumir, o PVC é o mais utilizado. Ele suporta até 70 graus, né? Ele tem uma capacidade térmica de 70 graus em condições normais de utilização, né? Então, se o condutor ali de cobre aquecer, né, for esquentar devido à carga até 70 graus, ele se mantém sem deformações. Não pode sofrer com isso, né? Já o HIPR e o XLP, que são compostos que nós chamamos de compostos termofixos, PVC é um composto termoplástico, né? Eles suportam uma temperatura maior, suportam até 90 graus. Logo, eles suportam uma temperatura maior, então eles apresentam também uma capacidade de condução de corrente maior no condutor do que um condutor isolado com PVC, né? Então, o PVC ele é amplamente utilizado aonde, né? Os cabos isolados com PVC. Você falou anti-chama. O PVC ele possui essa característica. Ele é anti-chama ou não propagante à chama. O que significa PVC anti-chama? Significa que se em algum ponto do cabo tiver um aquecimento ou ele tiver contato com fogo, né? Um incêndio, um curto-circuito, por ele ser considerado, né, anti-chama, a chama ela não se propaga, ela vai ficar lá concentrada naquele ponto e não vai se propagar ao longo do cabo. Por isso chama o cabo de anti-chama, né? Então, esses cabos, né, principalmente os cabos 750 volts, que são isolados com PVC 70 graus, que são os cabos aí amplamente utilizados na construção civil, né? Onde que a gente tem na nossa casa, né? Enfim, nos escritórios, enfim, para circuito de força, tomada, circuito de iluminação, né? Isso aí. Já nos cabos 1kV, utiliza-se o HIPR ou XLP para isolação, né? E o PVC especial também, que suporta até 90 graus, na cobertura, né? Então, aonde que usa o cabo 1kV? O cabo 1kV ele acaba sendo um pouquinho mais direcionado na indústria. Por exemplo, pega um grande condomínio, né? Padrão de entrada. Você vai utilizar um cabo 1kV lá para fazer alimentação, né? Ele tem o PVC por fora ainda? Tem um PVC por fora. Por exemplo, esse cabo aqui, ó. Eu tenho composto aqui que a gente chama de HIPR na isolação. Muito bem. E o verde aqui, ele é o PVC, né? E aí, além desses cabos aí isolados com PVC, né, 750 volts, e os cabos 1kV com HIPR e XLP, eu tenho esse composto não halogenado aí, que é os cabos que eu falei que são batizados aí na nossa linha como Corfitox. Qual que é a diferença deles? Esse material aí não halogenado, como o próprio nome já sugere, ele não possui halogênios na sua composição, né? Então, logo, como ele não tem halogênios, se ele entrar em contato com o fogo, se ele pegar fogo, um incêndio, um curto-circuito, coisas desse gênero,
ele não produz gases tóxicos. Ah, tá. E também, diferente do PVC, ele praticamente não emite fumaça. Então, o que acontece? Esse é o cabo, né? Esse cabo não halogenado, o Corftox, ele é indicado para instalações em locais com grande afluência de público. Muito bem. Entendeu? Então, teatros, shoppings, cinema, salas comerciais, hospitais, estádios de futebol. Então, todos os locais que forem considerados locais com grande afluência de público, a recomendação e até uma obrigação é utilizar esses cabos não halogenados, né? Inclusive, André, existe uma norma de instalação, mais uma vez, né? Existe a norma de instalação para locais com grande afluência de público, que é a NBR 13570. Então lá você também tem todos os requisitos para esse tipo de local, né? Além da 5410, ainda tem a 13570, que trata especificamente locais com grande afluência de público. Nessa norma, ela vai dizer como tem que ser instalado, como é feita a instalação? Sim. Por onde esses fios devem passar? Existem todos os métodos de instalação, existem aí a questão da identificação dos locais, a questão de distâncias aí onde os condutores devem estar, os tipos de eletrodutos, de condutos fechados que devem ser utilizados, né? A questão de dispositivos de segurança, né? Tudo que envolver a instalação elétrica também está presente nessa norma aí. Muito importante, né? Muito importante. Então, foi falado ali da isolação, os tipos de isolação, né? Os tipos de condutores, tipos né? de condutores, aplicação de cada isolação ou de cada condutor, né? Construção do cabo em si, né? E essa que você não falou desse cabo que você sim. Eu falei uma construção bem diferente, esse, né, Felipe? Mas a aplicação é a mesma, só muda a disposição aí dos condutores. O que acontece? Né? Qual é a mesma aplicação desse aqui? Mesma aplicação, só que aí em vez de ter em vez de ter um único condutor, eu tenho vários condutores. Então esse cabo ele é chamado de cabo multipolar, porque ele tem vários polos aqui, né? Multipolar. Então, o que acontece? Basicamente, onde que eu uso um cabo multipolar? Eu uso um cabo multipolar onde eu posso, para economizar, por exemplo, o local, o espaço da instalação, para eu não precisar passar, por exemplo, 4 cabos, né, unipolares, eu posso unindo e otimizando o espaço com um cabo multipolar. A função do cabo, eletricamente, é a mesma, né? Eu vou ter as fases, né? Enfim, aqui para alimentar o circuito, enfim, né? Mas eu tenho tudo num cabo só, para otimizar o espaço, para fazer uma ligação, às vezes, que se acomode melhor no ambiente da instalação. Mas esse cabo, em termos de processo, é um cabo que tem muito mais processo envolvido, né? Porque ele tem aqui o cobre, ele tem aqui a isolação, daí tem os 4 polos e daí tem mais a isolação por cima. Esse cabo, ele passa por um processo a mais do que os outros cabos unipolares. Como que funciona? Eu vou fabricar lá, eu vou trefilar lá os fios, né, de cobre, aí eu vou torcer os fios de cobre, vou enviar para a extrusora para lá no setor de extrusão aplicar a isolação, né? Só que acontece, em vez de como eu tenho vários cabos, né, vários condutores, várias pernas que o pessoal conhece aí, né, no mesmo cabo, o que eu vou fazer? Antes de voltar para a extrusora para receber a cobertura, eu vou precisar torcer todos esses cabos juntos, então ele vai virar um cabo só torcido, né? Então ele vai virar uma grande corda, digamos assim, né? E aí eu vou enviar para a extrusora para aplicar aplicar a cobertura aqui, né? Aplicar o PVC da cobertura nesse conjunto de condutores que estão torcidos aqui, né? Então é um processo a mais. Essa cobertura é PVC. PVC também. Aqui eu tenho isolação de HIPR. Hoje, no cabo 1kV de cobre, nós trabalhamos, né, nós fabricamos com HIPR. Isso mesmo. Cabo 1kV HIPR. Antigamente existia o cabo 1kV
com PVC na isolação e PVC na cobertura. Mas já faz aí praticamente uns 8 anos, eu posso dizer uns 8 anos, que esses cabos foram descontinuados, né, da nossa linha de produção e foram substituídos pelos cabos 1kV com isolação de HIPR. Mas também tenho que dizer que não foi exclusivamente nós que fizemos isso, por exemplo, lá na Corfil, né? Foi praticamente um movimento do mercado. O cabo foi sumindo, o mercado, os clientes começaram a buscar por esse cabo com isolação de HIPR. Então chegou o momento que praticamente todos os fabricantes hoje, eles fabricam somente o cabo 1kV e isso migraram para o cabo 1kV HIPR. Bom, Felipe, dentro de tudo isso que a gente conversou, né, os componentes, instalação, construção do cabo, e na parte de instalação, daí, escolha do cabo, como que você sugere ou é a maneira mais correta de ser feito isso? Muito bem. Então, nós vimos até agora aqui sobre a construção, né, dos cabos, algumas características, né, sobre os componentes aí dos cabos. Então, a gente realmente precisa falar um pouquinho da aplicação, né? Então, volto a falar agora da NBR 5410. Porque, deixa eu só abrir um parênteses, por exemplo, o acadêmico que está se formando, né? Sim. Engenheiro eletricista, né, no caso, ele vai ter que, vai chegar um momento, conforme a área que ele for atuar, que ele vai ter que trabalhar com isso, vai ter que saber escolher aonde aplicar e tal. Entra tudo isso aí, né? Entra tudo isso aí e é importante você tocar nesse assunto e que é o seguinte, né? Não existe você falar em dimensionamento de cabos elétricos. A gente está hoje focado aqui falando da baixa tensão, né? Sem você ter contato, estudar, conhecer como funcionam os requisitos da NBR 5410, que é a norma que foi escrita e elaborada, né? Pensada para instalação elétrica de baixa tensão. Então, como que funciona? Assim, para falar de 5410 aqui, né, na norma, para falar com muitos detalhes, a gente precisaria aí de um programa só para ela, né? Porque é muito detalhe, é muito requisito. Mas vamos falar dos principais voltados a cabos, né? A gente está falando de cabo aqui, vamos focar nisso aí, né? Então, o que acontece? Como que eu escolho, como é que eu dimensiono um condutor para minha instalação? Então, primeiro momento, eu preciso conhecer a corrente de projeto. Né? Então, vamos lá. Qual a carga a ser instalada? Certo? Então, é preciso fazer um levantamento das condições do ambiente dessa instalação. Então, eu preciso entender qual é a corrente de projeto, seja, né, eu vou estar dimensionando um cabo para alimentar uma residência, seja um equipamento específico lá na indústria, né? Enfim, eu preciso conhecer a corrente, que é um termo o pessoal do projeto usa bastante, né, a corrente de projeto aí da instalação, né? Então, quando eu conheço a corrente de projeto, né, então eu preciso selecionar um condutor que atenda a essa corrente de projeto, ou seja, que possua uma capacidade de condução de corrente superior à minha corrente de projeto. Eu não vou falar igual ou superior, porque o ideal é que seja superior, né? Até já levando em conta aí a segurança do dimensionamento e tudo mais. Então, nesse momento, quando a gente está verificando um condutor que atenda a essa corrente de projeto, eu estou falando do critério da capacidade de condução de corrente, que é o primeiro passo. Eu tenho uma corrente, né, no meu projeto e eu preciso de um condutor, de um cabo que atenda a essa corrente. Ok. O segundo passo, que é bem importante também, é você identificar o método de instalação. Aonde que o cabo vai ser instalado, por exemplo, e como vai ser instalado. Ele vai ser instalado, se for um condutor isolado, ele vai ser instalado num eletroduto embutido em alvenaria, num eletroduto que fica aparente sobre parede, vai ficar numa canaleta, vai ficar num espaço de construção, é lá numa obra, né? E o cabo 1kV lá, o nosso cabo unipolar, ele vai ser instalado numa eletrocalha, numa
com eletrocalha perfurada, ou aberta, ou fechada, eletrocalha lisa, eletrocalha aramada, em um leito, dentro de uma galeria. Por que eu estou falando isso? Porque de acordo com as tabelas, né, que foram escritas, que é a referência, né, para identificar a capacidade de condução de corrente, de acordo com a NBR 5410, de acordo com o método de instalação que você escolhe, a capacidade de condução de corrente varia. Entendeu? Então, assim, um exemplo. Se eu coloco o meu cabo instalado dentro do eletroduto embutido em alvenaria, de acordo com as tabelas, ele apresenta uma capacidade de condução de corrente. Muito bem. Se ele está fora, É outra. é outra. Ah, vai variar 1 ampere, 2 amperes. Enfim, existe uma variação, né? Então, a gente leva em conta detalhadamente isso aí. Muito bem. Então, critério da capacidade de condução de corrente, escolho o cabo de acordo com a corrente, né, definida no projeto. O critério aí do método, né, do método de instalação, eu preciso considerar qual é o método de instalação. Isso vai me ajudar a escolher ali, né, a seção de acordo com a sua capacidade de condução de corrente. Outro ponto, temperatura do ambiente. Hoje, você pegar os clientes, os profissionais, eletricistas, eles conhecem aquelas tabelinhas do eletricista, né? Claro, conhecem a norma também, enfim, mas é muito popular essas tabelinhas do eletricista, que todos os fabricantes aí têm a sua tabelinha, mas o que acontece? Os valores de capacidade de condução de corrente que estão ali na tabelinha são valores retirados das tabelas da NBR 5410. E essas tabelas, elas consideram uma capacidade de condução de corrente para um ambiente de 30 graus. Muito bem. Padrão. Certo? Padrão. Então você comentou lá, se eu vou instalar o meu cabo num ambiente que ele tem aí, que é constante, uma temperatura, por exemplo, de 5 graus. Certo? Então vai ocorrer uma mudança com a capacidade de condução de corrente do cabo. Né? Se eu vou instalar, por exemplo, num ambiente com uma temperatura elevada, por exemplo, 35 graus, né? Então, já não condiz com a capacidade de condução de corrente, já não condiz com o valor da tabela. Então, Sim. eu não posso simplesmente adotar o valor da tabela. Eu preciso corrigir esse valor de capacidade de condução de corrente. Dei para corrigir isso aí? Para corrigir isso aí, eu tenho as tabelas com os fatores de correção. Entendeu? Então, o que eu vou precisar definir? Eu tenho fatores de correção para cabos isolados com PVC e cabos isolados com HIPR, XLP. Então eu preciso, como eu já tenho definido basicamente o cabo que eu vou utilizar, para corrigir eu vou buscar nessas tabelas qual é a temperatura do meu ambiente e qual é o fator de correção. Tá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de capacidade de condução de corrente que está lá na tabela, lá nos 30 graus, e vou multiplicar pelo fator da minha condição do ambiente. E aí eu vou ter a capacidade de condução de corrente corrigida. Para você saber o cabo. Então, dependendo a condição da temperatura ali do ambiente, eu vou melhorar a minha capacidade de condução de corrente ou eu vou piorar. Porque assim, quanto maior a temperatura do ambiente, menor vai ser a capacidade de condução de corrente. Né? E quanto menor a temperatura do ambiente, maior vai ser a capacidade de condução de corrente. É inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E a mesma situação se aplica a um terceiro critério, que é a correção para agrupamentos de circuito. Quanto maior o número de agrupamentos de circuitos que eu tiver ali, mais cabos juntos, então maior o aquecimento naquele ambiente. Com certeza. Né? Então o que acontece? Quanto maior o número de agrupamentos que eu tenho nos circuitos, vai ocasionar uma temperatura maior. Então, o que eu vou ter? Uma capacidade de condução de corrente menor. Quanto menor o número de agrupamentos, né, eu vou ter uma temperatura um pouco menor, então maior a minha capacidade de condução de corrente. E aí a norma também traz, a 5410, também traz as tabelas com os fatores para você corrigir de acordo com o fator de agrupamento que você tem lá na tua instalação. Né? Então não é simplesmente pegar a tabelinha. Não pode, né? A gente sempre busca. Nós temos muitos clientes que nos procuram para dar um auxílio,
né, nessa questão do dimensionamento. Nós sempre ajudamos, né, da melhor maneira possível. Claro, a gente sempre orienta, o ideal é que você busque sempre, né, uma equipe de projetistas, especialistas da área, mas nós também damos esse suporte, pelo menos para ter uma ideia aí de qual cabo deve ser utilizado. Né? A gente busca dar esse apoio sempre para os nossos clientes. Muito interessante. Muito interessante, né? E tem mais um critério ainda para fechar o que eu entendo. São 4 critérios. 4 critérios, que são os critérios que nós entendemos que são assim bem importantes, Sim. que tem que ser levado em consideração de cara, né? Então vamos resumir. Critério da capacidade de condução de corrente, temperatura ambiente, né? Segundo, vamos lá, método de instalação, né? Capacidade de condução de corrente, temperatura ambiente, agrupamento de circuitos e o último é a queda de tensão. 5, então. 5 aí. Queda de tensão. Então, o que é a queda de tensão? Quanto maior o trajeto que o meu cabo vai percorrer, né, maior vai ser essa queda de tensão, né? Logo, vai ser menor a minha capacidade de condução de corrente, né? De acordo com o condutor que eu estiver utilizando. Sim. Quanto menor a queda de tensão, melhor, né? Com maior certeza. a capacidade de condução de corrente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, um exemplo prático aqui, muitas vezes o instalador, o cliente, ele tem uma situação lá onde ele tem uma corrente de projeto X lá, vamos lá, 50 amperes. Aí ele vai lá e vai escolher um cabo por 50 amperes. Né? Então ele conseguiu um cabo lá que tem uma capacidade de condução de corrente lá de 60 amperes, por exemplo, para ter aquela margem de segurança, né? Só que o que acontece? Da fonte até a carga, eu tenho 100 metros, por exemplo. Quando eu realizo os cálculos da queda de tensão, então, por exemplo, a 5410, ela admite no ponto de entrega uma queda de tensão máxima de 4%. Então você precisa realizar alguns cálculos bem simples aí para verificar se a queda de tensão está menor do que 4%. Uhum. Então, basicamente, eu dei o exemplo ali do cabo para os 50 amperes. Vamos imaginar que vai usar ali um cabo de 10 milímetros quadrados. Possivelmente, o que vai acontecer? Num intervalo aí, num trajeto de 100 metros, por mais que aquele cabo de 10 milímetros quadrados possua uma capacidade de condução de corrente superior à corrente de projeto, em virtude da queda de tensão, esse cabo não vai suportar, né, transmitir a energia elétrica, ou seja, a capacidade de corrente dele não vai ser suficiente para alimentar o equipamento, para alimentar a instalação, então, de forma geral. Então, quanto maior a queda, quanto maior o trecho entre fonte e carga, ou seja, que o cabo vai percorrer, maior também vai ser a seção de cabo que você vai ter que utilizar. Mas aí você tem alguns cálculos aí que, inclusive, no nosso site, nos nossos catálogos, a gente tem definido, a gente ensina a como fazer esses cálculos para chegar na queda de tensão. Muito bem. Então, importante, capacidade de condução de corrente, método de instalação, temperatura ambiente, agrupamento de circuito e queda de tensão. Isso que a gente entende que são as principais características aí. Para definir o condutor para a instalação. Certo, para a instalação. Isso mesmo. Algo mais relevante, Felipe, na área de fios e cabos? Olha, acredito que é bastante coisa para falar. Bem técnica, né? Bastante norma, né? Norma, né? Pessoal, né, que nos assiste, aí entender que realmente tudo é normatizado, tudo é definido. Então, nossa responsabilidade cumprir com tudo isso aí para colocar aí no mercado um cabo de qualidade, excelência. E que vai oferecer uma segurança lá na tua residência. Segurança. Enfim, onde lá você vai estar lá no estádio de futebol, num shopping, né? Vai você saber que lá tem um cabo que tá atendendo a norma e que ele tá realizando a função dele certinho, né? Isso mesmo. Instalação elétrica tem que ter segurança, é o primeiro requisito. Felipe, e para isso a gente tem que fazer tudo isso aí, né? Tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta para você. A tua formação acadêmica. Sim. Até onde ela te contribuiu para você hoje, todo esse teu conhecimento? Claro que você também adquiriu
na prática, né? Mas a importância da formação acadêmica na tua vida hoje como profissional. Você olhando para trás assim? Sim, com certeza. Então, a minha formação acadêmica, então, eu sou formado no curso de Engenharia de Produção Mecânica, né? Então, é interessante que hoje, já faz algum tempo, nesse trabalho aí, numa das funções aí que a gente atua com assistência técnica, a gente falou de dimensionamento, de fatores, né, elétricos, né, enfim, né, pô, mas você é engenheiro mecânico, né, engenheiro de produção mecânica. Mas veja bem, quando eu comecei a trabalhar ali na Corfil, eu trabalhava como na engenharia da fábrica, né, e a fabricação de fios e cabos elétricos, ela é mecânica. Então, ela passa pelo processo de trefilação, que trabalha com o que a gente leva em conta ali? Materiais com formação mecânica, os ensaios de resistência, né? Ensaios de tração. Né? Então, você tem que entender como que esses materiais se comportam, né? Para você poder atender os requisitos das normas. Outro ponto, torcimento é mecânica, leva ao encruamento do material. Isso a gente estuda lá na engenharia mecânica. Né? Extrusão. Mexe com a transformação do plástico, da borracha. Materiais. Que a gente viu, materiais também. Então, basicamente, a minha formação ela foi muito importante, né, para que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível ao setor, né, à área que eu escolhi. Né? Eu já caí dentro de uma indústria, né? Então, trabalha com metal, trabalha com plástico. Então, foi de extrema importância. Tudo que a gente viu ali, talvez, quando a gente está lá no curso, é tanta informação, às vezes é teoria, a gente não consegue conectar tudo na mesma hora. Sim. Né? Aí, quando você está lá no chão de fábrica, você começa a conectar. Então, teve... Assim, a importância foi determinante, né? Para seguir o caminho aí da engenharia, né? E é o que a gente sempre fala, que abre muitas portas, né? E vai ter credenciar para você exercer várias atividades dentro da indústria, né? Sim. Essa formação básica, né? Você Com certeza. abre o horizonte, né? Sim. Eu sempre falo que a engenharia, né? Ela ensina muito. Ela abre as portas, né? E você precisa desse conhecimento, dessa base, para você ter as oportunidades, lógico. E quando você cai lá na fábrica, vai trabalhar, você automaticamente começa uma nova graduação, né? Mas para exercer essa nova graduação, você já tem que ter passado pela primeira ali, que é o curso de engenharia. Né? E com certeza você vai se adaptando e você vai entendendo aquilo que talvez lá atrás, quando você estava estudando, você diz, mas para quê? Por que eu tenho que estudar isso? Você tem que estudar isso, fique tranquilo. Você vai chegar a hora, você vai colocar em prática. O importante é a fala do Felipe para você que nos assiste, que é acadêmico, né? Que às vezes está nos questionamentos dos porquê aí, né, Felipe? Então, bem importante você fazer essa colocação tua aí. Eu brinco até que a gente tinha, apesar de ser mecânica, nós tínhamos um componente curricular lá que era se eu não vou lembrar o nome exato, mas era eletromecânica, alguma coisa assim, voltada, mas também a parte com alguns conteúdos básicos de elétrica. Sim. Né? Então, até esse que estava sozinho lá no componente curricular, que ele diz, não, mas eu vou fazer mecânico, eu só vou fazer para cumprir tabela. Estude. Preste atenção, porque olha aí, eu comecei trabalhando ali, né, na fábrica, ali, passei para assistência técnica, onde eu precisei também me adaptar novamente, estudar elétrica, estudar aí a NBR 5410, estudar dimensionamento de cabo. Então, na verdade, tudo é importante, né? É importante. E tudo que a gente absorver para a gente é importante e a gente, hora ou outra, vai pôr em prática. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Felipe, por vir aí contribuir nessa questão de fios e cabos, construção, né? Aplicação. Foi muito produtivo, técnico. Eu acho que vai ser de muita valia aí para quem assistir. Às vezes tem alguma dúvida, vai contribuir muito. Muito obrigado mais uma vez. André, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Volto a dizer, foi uma satisfação enorme, né? E sempre que você precisar, aí a gente está à disposição.
para que a gente puder colaborar sempre com a universidade, com a comunidade, enfim, a gente está aí à disposição, é só chamar. Muito obrigado. E as portas da universidade também estão abertas, né? Muito obrigado. Para Corfil, para vocês, a hora que quiser, né? Estamos aí para receber e estamos parceiros junto aí. Obrigado. Em nome da Corfil, em meu nome, muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado. Aí, ó. Então, esse foi o nosso Engecast hoje, falando sobre fios e cabos, tudo, aplicação, né? Onde usar o cabo certo. Então, tudo aí pudemos ver com o Felipe aí, questão de normas, né? Para você fazer tudo certinho e não ter nenhum problema. Então, foi o nosso Engecast de hoje. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho, dê uma força lá para o mundo da engenharia. Fiquem todos em Deus e até o nosso próximo episódio.